Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima aliada para Be'alo Terra. Está no livro Bamidbar, capítulo 11, versículo 30, até o capítulo 12, versículo 16. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. E Moisés e os anciãos se recolheram ao acampamento, e um vento partiu de Deus e fez voar codornizes a partir do mar, espalhando-as no acampamento por uma distância de quase um dia de caminhada por todas as direções. E a camada de codornizes alcançava 2 cúbitos de altura, e o povo levantou-se para juntar as codornizes durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte. E o que menos pegou conseguiu colher 10 montões delas. E enquanto a carne ainda estava nos dentes do povo, antes de digeri-la, acendeu-se a ira de Deus, e ele feriu o povo com uma praga muito grande. E aquele lugar passou a se chamar Kivrot Atava, sepulcro dos desejosos, pois ali foi enterrado o povo desejoso. E dali o povo partiu para Atserot, onde pousaram. E Miriam e Arão falaram mal de Moisés por causa da esposa deste, que era cuxita, proveniente de Cush, dizendo: Por acaso Deus falou somente com Moisés? Ele falou conosco também, e Deus ouviu tudo. E Moisés era o homem mais humilde na face da terra. E Deus falou subitamente a Moisés e a Arão e Miriam: Sai os 3 da tenda da reunião. E eles saíram. E Deus apareceu numa coluna de nuvens à porta da tenda e chamou Arão e Miriam, que saíram ao seu encontro. E Deus lhes disse: Ouvi, por favor, as minhas palavras. Se houver algum profeta entre vós, eu me faço conhecer através de visões ou em sonhos, onde falo com ele. Não é assim com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Falarei com ele claramente e não através de enigmas. Ele contemplará a glória de Deus. E por que não temestes falar contra meu servo Moisés? E Deus irou-se contra eles e se retirou. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e Arão olhou para Miriam, e ela estava leprosa, branca como a neve. E Arão disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não coloque sobre nós este pecado, pois procedemos sem pensar. Não seja a Miriam igual um morto, pois visto que ela saiu do ventre de nossa mãe, isto seria como se metade de nossa carne fosse consumida. E Moisés clamou a Deus e disse: Deus, rogo-te, cura. E Deus disse a Moisés: Se seu pai estivesse zangado com ela, não deveria ela ficar envergonhada durante 7 dias? Seja ela encerrada por 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. E assim foi feito. E o povo não partiu, até que Miriam voltasse, e depois saiu de Atserot e acampou no deserto de Parã. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'chayo lo natah b'torreinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Do mesmo modo que aconteceu quando da abertura do Mar Vermelho, Deus envia um vento para fazer milagres. O vento, que é o movimento de algo invisível, simboliza que existe muita movimentação de Deus que não é percebida pelos homens. E essa movimentação se traduz em milagres diários que sabemos acontecem com as pessoas que merecem. O homem tem a tendência de colecionar coisas em quantidades muito maiores do que precisa. Os 10 montões correspondiam a uma quantidade muito superior à que uma pessoa conseguiria consumir. Devemos ser parcimoniosos quando ajuntamos coisas para nossa necessidade. Não devemos ter os olhos maiores que a boca. O povo colheu carne exageradamente. Isso demonstrou que não tinha fé na providência divina, pois agiu como se Deus não mais enviasse alimentos. Deus, ao ver que a prioridade dos prazeres físicos sobre os espirituais estava aliada à falta de fé, irou-se, pois esperava muito mais maturidade do seu povo eleito. As pessoas, quanto mais evoluídas, mais responsabilidades têm de se comportarem adequadamente perante Deus. A praga é o elemento mais utilizado por Deus para castigar um povo. Vide as pragas que ele pôs sobre os egípcios. Quando existe uma praga, isto é,
doenças graves se espalhando rapidamente, causando muitas mortes, é porque o povo se comportou como um todo de maneira a irritar Deus. Pelo tipo de exclamação de Miriam e Arão contra Moisés, pode-se deduzir que o assunto girava em torno da eventual falta de atenção de Moisés para com sua esposa, decorrente dos afazeres que Deus o incumbia. E isto era considerado por Deus falar mal de alguém, o que muito o irrita. Mesmo que falemos verdades sobre alguém, mas em tom de julgamento negativo, estaremos incorrendo no grave pecado da maledicência. Não cabe a nós julgar precipitadamente o comportamento de nosso semelhante. Ninguém consegue esconder de Deus o conteúdo e intenção de suas falas, e Deus julgará cada um dentre outros critérios pelo conjunto dessas atitudes. Moisés, que é considerado o maior profeta do povo de Israel e que, portanto, podia se orgulhar disso, manteve-se humilde, pois sabia que seu poder adivinha de Deus. A humildade é considerada por Deus como uma das maiores virtudes que as pessoas podem ter. Ela faz com que se procure aperfeiçoar sempre, se respeite o semelhante e se reconheça que sem Deus não se é nada. Deus iria admoestar Miriam e Arão pela maledicência contra Moisés. Para tanto, chamou os 3 envolvidos para fora da tenda da reunião. Isso demonstra que a tenda da reunião, que simboliza um local sagrado, não se comporta desavenças entre seus frequentadores. Ao falar com Miriam e Arão, Deus apareceu numa coluna de nuvens. As nuvens simbolizam algo escondido. Ao admoestar alguém, devemos fazê-lo escondido dos demais, isto é, discretamente, de modo a não humilhar ou envergonhar aquele que está sendo admoestado. Mesmo ao admoestar alguém, devemos nos comportar com educação e não gritando ou agredindo o interlocutor. Por serem mensagens divinas, os sonhos e as visões que os profetas recebem não podem entrar em contradições com as leis de Deus, pois estas são eternas. Aquele que disser que sonhou algo que contraria as leis divinas ou qualquer relato do Pentateuco não deve ser merecedor de crédito, é um falso profeta. Ao admoestar Miriam e Arão, Deus defende Moisés e explica que o tipo de profecia dele é diferente da dos demais e que, portanto, não cabe as comparações que foram feitas pelos irmãos. Quando ouvimos alguém falar mal de outra pessoa e sabemos que não é uma verdade, devemos interceder em favor da vítima da maledicência, evitando assim que inocentes sejam prejudicados e pecados cometidos. Falar contra alguém é motivo de temor, isto porque o castigo decorrente deste tipo de pecado é grande, já que a maledicência é uma das coisas que Deus mais abomina no comportamento humano. Quando Deus fica irado com alguém, ele se afasta da pessoa, e isto faz com que ela fique menos protegida e suas reivindicações sejam mais dificilmente atendidas. É o castigo pago na mesma moeda. O pecado, que é a pessoa se afastando de Deus, faz com que ele se afaste da pessoa. A doença que acometeu Miriam é semelhante à lepra, cujas características, dentre outras, são: primeiro, possuir um alto grau de contágio, exigindo isolamento. 2. Aparece com destaque. O fato dela aparecer após o episódio que envolveu a maledicência indica que este é o castigo para os que pecam dessa maneira, e é medida por medida, isto é, castigo é pago na mesma moeda que a falta. Primeiro, os maledicentes que pretendem isolar sua vítima acabam por ter de se isolar da sociedade. Segundo, eles que pretendiam divulgar fatos que fizessem a vítima ser exposta a toda a sociedade contraíram uma doença que indica a toda a sociedade o tipo de pecado que eles cometeram. Arão reconhece que pecou e pede perdão à sua vítima, Moisés. Se a pessoa contra quem foi feita a falha perdoar aquele que a prejudicou, ela estará retirando dele o pecado. Caso contrário, o pecado permanece e pode provocar necessidade de reencarnações para saldar dívidas, devemos perdoar todos e pedir perdão a quem falhamos, pois Deus só perdoa os pecados que cometemos contra Ele,
e os que cometemos contra outras pessoas dependem do perdão delas. Deus é aquele que cura. Os médicos têm permissão e dever de diagnosticar as doenças e prescrever corretamente os remédios, mas eles são os instrumentos que Deus utiliza para promover cura. Deus indica com esta pergunta que, primeiro, os pais devem ficar zangados com as brigas dos filhos e não impassíveis. Segundo, a pessoa que faz seu pai se zangar com ela deve se sentir envergonhada desse ato, pois não honrou seu pai, como prescreve o quarto mandamento. Terceiro, o prazo máximo para permanecer em castigo é de 7 dias, que correspondem aos 7 dias da semana, que simbolizam, entre outras coisas, o ciclo da vida. Miriam era a líder das mulheres dos filhos de Israel. Cabe aos liderados respeitar e honrar seus líderes, que dedicam seu tempo para resolver os problemas sociais. Os líderes merecem, portanto, que a sociedade lhes pague com a mesma moeda, quando necessário, dedicar tempo para beneficiá-los. Para refletir, seja parcimonioso com aquilo que Deus lhe oferece. Procure compartilhar com quem precisa aquilo que você tem em excesso. Não fale mal do próximo. A maledicência é um dos mais graves pecados que se pode cometer contra o semelhante, e para se redimir somente através de obtenção do perdão da pessoa afetada. Seja humilde, pois a humildade é uma das maiores qualidades de caráter do homem e é sumamente apreciada por Deus. Para exercitar. Na próxima vez que você repreender seu filho, não o faça em público. Chame-o para conversar a sós e explique que você não gostou do comportamento dele e que você está repreendendo-o dessa maneira para não envergonhá-lo diante dos outros. Amém. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.